Nós estamos falando há meses sobre o caminho do discípulo. Falamos meses sobre aquele primeiro pilar referencial, inicial, absoluto, e a loucura dele, que tem a ver com a confissão de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E dezenas de coisas à volta dessa construção. Tudo gravado na VMVTV para download, para quem quiser ver. Depois, nós passamos para um segundo momento, que era a descrição do caminho do discípulo. Se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ficamos meses vendo as implicações disto aí. Depois nós fomos adiante e vimos que o discipulado não se sustenta sem esperança da glória, sem transcendência, sem consciência de eternidade, sem a visão do mundo invisível da glória eterna e sem a experiência chocante da afirmação do Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, o que faz com que tudo quanto fosse transfiguração desapareça, porque nesse momento a consciência internalizou que o céu no céu, o céu na terra, o céu em qualquer lugar é seguir a Jesus, o Filho amado de Deus. Só que agora com essa consciência de transcendência, de esperança de transfiguração da nossa própria, a gente ficou em 2 Coríntios 3, vendo a aplicação daquilo na nossa existencialidade e na nossa progressão, vamos dizer, escatológica, até o dia em que nós nos tornaremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Mas, depois de muito andarmos por aí, eu disse uma quarta coisa, que o discipulado não pode viver da ilusão de nenhuma transfiguração. A transfiguração é a nossa consciência de glória em Jesus. É o nosso andar com a cara descoberta, conforme nós já vimos, em 2 Coríntios 3, nos deixando transformar na semelhança de Jesus pela obra do Espírito Santo, em face da nossa coragem de botar a cara para fora, porque tudo que se manifesta é luz, e de deixarmos o ser e sendo moldado pela nossa fixação na absorção de Jesus, no nosso processo de cristificação, que só se completará em glória, mas já começou aqui e não pode parar. É acerca disso que Paulo fala, quando ele diz que não julgava ter alcançado a perfeição, mas que ele prosseguia para conquistar aquilo para o que ele fora conquistado, e que uma coisa ele fazia: esquecia-se das coisas que para trás ficavam, ele não se fixava no passado como referência de ganho, ele sabia que o dia era hoje, e que de hoje ele tinha diante de si o chamado. E por isso ele diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo. E eu gosto dessa palavra, prosseguir, que é uma atitude contínua de ir. Prosseguir é a decisão do ser hebreu, que diz: ninguém vai me parar. Eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E conclui dizendo: ora, todos nós que somos perfeitos tenhamos este entendimento.
E se porventura alguém não o tem, o Senhor o esclarecerá. Ele começa dizendo que não alcançou a perfeição, termina dizendo nós que somos perfeitos. Significando o quê? Significando que em Jesus eu já sou tudo que serei. Embora eu esteja vivendo o processo histórico de ir abraçando tudo quanto eu devo abraçar para ser tudo que serei, sendo que tudo que serei já me está revelado, porque eu serei semelhante a Ele. É por isso que se manda que eu tenha a mente de Cristo, é por isso que se manda que eu tenha os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, é por isso que Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, é por isso que se diz que se alguém está em Cristo, então ande nele. É o mesmo chamado para comer a carne e beber o sangue, para fusão nele. É o mesmo espírito de Pai, porque o que eu quero é eu neles e tu em mim e eles em nós. É para essa miscigenação em Deus total que nós somos chamados. Então, a transfiguração não é um evento para nós, foi um evento de cenário na vida de Pedro, Tiago e João, mas teve que se transformar num processo na existência deles, porque eles jamais viveriam da memória da transfiguração, das coisas que para trás ficam. Ela teve que se reatualizar neles, conforme Paulo descreveu em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, que é o processo existencial de todos nós, no nosso processo ininterrupto de transfiguração. Mas essa transfiguração, que não é um evento, que é uma transfiguração que vai acontecendo no dia a dia, onde quem nos aparece não é Moisés, nem é Elias. Ela é feita de aparição de escriba, de fariseu, de lunáticos, de possessos, de pais angustiados, de multidões perplexas, de fragilidades, de impotências, de dificuldades, de repreensões, de compreensões, de quedas logo a seguir em coisas absolutamente tolas. Enfim, o que nós começamos a ver há 2 quartas-feiras atrás, quando nós começamos a sair das 3 tendas lá da transfiguração e botar o pé naquela ladeira, acerca da qual nós falamos bastante na quarta-feira passada, dali em diante, a gente vai ver que sucessivamente os discípulos vão experimentando o caminho da fragilidade. O interessante é que quando eles vão descendo do Monte da Transfiguração, vem a primeira manifestação de que a glória de Deus vai ter que ser vivida no coração. Lembram que Jesus disse: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos? Era o primeiro treino de deixar a glória ficar dentro. Depois que o Filho do Homem ressuscitasse de entre os mortos, ela ficaria dentro mesmo. Eles poderiam contar o que quisessem, porque todo mundo iria experimentar a mesma coisa aqui, sem precisar subir monte nenhum, só abrindo o coração e andando com a cara aberta para a luz de Deus. No entanto, essa experiência, esse processo de crescimento, de transfiguração, de mutação da face na face de Cristo, de cristificação do nosso ser, de chamado para irmos nos tornando semelhantes a Ele,
porque nele já somos aquilo que seremos, mas no tempo e no espaço, o nosso chamado é para querer, o nosso chamado é para decidir, o nosso chamado é para seguir e o nosso chamado não é para procrastinar. Muito menos para dizer, ó Deus, eu estou aqui, faça-se a tua vontade. Parecendo aquela história do pastor, do padre e do rabino em relação ao dinheiro. Conversando os três. Como é que vocês fazem com dinheiro na igreja, na sinagoga ou na paróquia? Aí, isso naquele tempo, né, quando os pastores eram puros. Isso é uma piada de mais de 50 anos. Aí o pastor disse, não, eu peço para eles botarem o dízimo no gasofilácio. O resto é deles. Aí o padre chegou e disse, não, eu já tenho uma outra política. Eu faço um círculo no chão, bem na frente do altar, mando todo mundo chegar e jogar dinheiro para cima. O que cair no círculo é de Deus, o que cair fora é meu. E o círculo não é tão largo. Vocês lembram que já houve o tempo em que o conto era do vigário? A gente dizia, caiu no conto do vigário? Hoje é no conto do pastor. Porque o vigário virou freira, perto do que aconteceu. O rabino também. Mas naquele tempo, o rabino ainda era o espertalhão. Aí o rabino chegou e falou, eu simplifico essa história, o dinheiro não é para Deus? É. Então Deus não existe? Existe. Eu pego e digo, Senhor, está aqui. Estou jogando, o que o senhor pegar é seu, o que o senhor não pegar é tudo meu. Então, na realidade, nós estamos diante do fato de que Jesus propositalmente vai colocando esses discípulos diante de uma senda em que eles não vão poder brincar com Deus. Não vão. Primeira relativização quando eles vão descendo o monte. Antes de chegarem lá embaixo. Foi aquela conversinha sobre Elias. Perguntaram eles, Senhor, está escrito aqui, a partir do verso 9 do capítulo 17 de Mateus. Senhor, não dizem as escrituras, ou não se diz, que Elias viria primeiro? Jesus disse, é isto mesmo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí eles, é mesmo? Então cadê Elias? Aí Jesus diz, em verdade eu vos digo que já veio e não foi reconhecido. Essa é a primeira lição que um discípulo tem que aprender. Para a transfiguração não sair dele. Se ele não aprender essa primeira lição, a transfiguração vai embora dele. A primeira lição é que Elias vem, Elias vai. E só vê Elias quem tem olhos para ver Elias. Quem não tem olhos para ver Elias, Elias não vê. Elias virá e restaurará todas as coisas. Terá Elias fracassado? Ou terá Elias restaurado tudo quanto era necessário restaurar, como pavimentação daquele caminho que Jesus andou, cuja mensurabilidade e avaliação não podem ser feitos pelo olhar humano? O que de fato Jesus está fazendo é pondo dois olhares em choque. Elias virá e restaurará todas as coisas, é verdade. E aí, cadê Elias? Em verdade, vos digo que Elias já veio e não foi reconhecido. Mas Jesus reconheceu Elias. E Elias reconheceu Jesus. E lá se diz, reconheceram que falava de João Batista, que tremeu no ventre da sua mãe Isabel, quando o feto Jesus, no ventre de Maria, se aproximou para uma visita de família.
E a mulher disse, ele tremeu todo, e o meu neném ficou cheio do Espírito Santo. Vocês vejam o impacto disso em Isabel. Isabel disse, o menino tremeu todo e tem um gozo me invadindo que não está nascendo do meu coração, está vinda do meu útero. É o salto do bezerro, do Eliazinho, do João Batista, ante a visita do seu feto Senhor. E ele virá para restaurar todas as coisas, e restaurou todas as coisas em todos aqueles em quem as coisas tinham que ser restauradas. Mas em verdade eu vos digo que ele veio e não foi visto. Assim como o Filho do Homem que veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a primeira lição para quem quer manter a alma em transfiguração, do contrário, ela mergulhará na desfiguração. E ela mergulhará na desfiguração até mesmo mediante o surto da transfiguração. Mediante o narcisismo da transfiguração. Nunca esqueçam-se, meus irmãos, que foi no ambiente da transfiguração que nasceu um Lúcifer na existência. Não foi no ambiente da relativização. Foi da glória absoluta, da perfeição total, da harmonia total. Que ainda assim, naquilo que Paulo chama de mistério da iniquidade, nasce essa volúpia, essa inveja de Deus na criatura. E essa soberba da criatura em relação às demais criaturas. Em relação a todos, eu sou melhor. Em relação a ele, eu quero passar, eu quero subir. Portanto, do ponto de vista metafísico, assim falando, antes de haver elemento físico, conforme a gente os detecta e os avalia, na presente ordem de coisas, nesse universo mapeável que a gente estuda, antes disso tudo, foi numa transfiguração que a desgraça começou. Eu subirei, eu ficarei acima do Altíssimo. Por isso, é que eu repito pela 50ª vez nesse nosso tempo juntos às quartas-feiras. Por isso é que nós temos que ser gente justificada pela fé em Jesus, que se gloria na esperança da glória de Deus, e não somente nisto, mas também nas próprias tribulações, porque o que mantém a glória de Deus nos salvando para a gente transcender as tribulações, são as tribulações. De modo que a glória de Deus nesse mundo caído, num homem caído, pervertido, ambíguo, com todas as tendências à ambivalência que eu tenho. Eu não sei de você, mas eu falo de mim. E de mim eu digo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo morrer pelos pecadores dos quais eu sou o principal. Em relação a mim, o que eu quero dizer é simples. Se eu vivesse de transfigurações, eu me luciferianizaria. Todas as tribulações da minha vida foram manutenção da esperança da glória de Deus. E enfrentei todas as tribulações da minha vida por causa da esperança da glória de Deus. E a esperança da glória de Deus se manteve intacta no meu coração por causa das tribulações da vida. Porque transfiguração nesse mundo caído tem que ser provada na estrada da relatividade todo dia.
E a primeira apresentada aqui por Jesus é essa. Olha, você será, mas quase ninguém vai perceber. Como Paulo disse, eis que tratados como ignorados, entretanto muito bem conhecidos. E assim como Elias, a vida do discípulo. Quem tiver olhos para ver, verá. Quem não tiver olhos para ver, verá outra coisa. Você virá e cumprirá o seu papel e restaurará todas as coisas. Enquanto outros dirão, esteve aqui e não fez nada. Como Paulo diz, falando de si mesmo e do evangelho que pregava, dizendo porque Deus nos conduz em triunfo em todas as coisas. Ainda que para uns, eu e o evangelho que eu anuncio, seja cheiro de vida para a vida. Enquanto para outros, é aroma de morte para a morte. Assim como Elias, que veio e restaurou todas as coisas para uns. E para outros não fez nada, não foi reconhecido, ainda perdeu a cabeça. Se o discípulo não aprender essa lei da existência, e se ele não souber que esta é uma manifestação do amor e da graça de Deus para preservar o processo de transfiguração constante em nós, porque do contrário a gente surta, como surtam todos aqueles que dizem que vivem só de ver anjo aqui, anjo acolá. Ah, eu vi a glória ali, eu vi a glória lá. Em mim doença não pega, em mim não sei o que acontece. Se aconteceu em você, é obra do diabo. No dia que acontece com ele, ele se esconde e diz que está em jejum e oração para ninguém saber. Surta todo mundo. Vejam todos esses milagreiros. Não precisa ter memória longa, não. Graças a Deus eu consigo pensar em milagreiros não desde 40 anos para cá, mas desde os dias dos apóstolos. Começando em Atos dos Apóstolos, poderia citar milagreiros, milagreiros, milagreiros. Quando acabar a narrativa bíblica, milagreiros do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, do quarto século, de todos os séculos. Vejam como todos eles surtam. Aqui no Brasil, para a gente não ir longe, nos últimos 60 anos de observação, não dos meus olhos, mas do meu conhecimento histórico com uma certa meticulosidade, eu só vi sobreviverem os operadores de milagre que não se puseram para tornarem-se objeto totêmico da necessidade dos outros, ou seja, aqueles que manifestaram o dom de Deus na busca da simplicidade do anonimato. Que nunca aceitaram filas, que nunca aceitaram salameleques. Eu vi alguns poucos. Os outros são logo catapultados a não sei o que. Chegou o homem de Deus, a graça está em mim, veja como é. Já caiu e nem viu. Já era e nem sentiu. Já surtou e não percebeu. E quando começa a dizer que o homem de Deus, que viu a glória de Deus, passa por esse mundo sem dor, incólume, sem nada, aí é que está surtado mesmo. Porque o primeiro pilar da salvação, do meu estado de transcendência, de glória, de transfiguração, mantendo a mística da consciência viva, vendo o invisível, contemplando as coisas que não aparecem, que são as eternas, que são as que têm peso de glória,
que são as âncoras da alma e da vida. Para que isso se mantenha continuamente em nós, a gente precisa aprender essa liçãozinha inicial. É saber que isso só tem a ver com Deus. Não tem a ver com o aplauso dos homens. Não tem a ver com o fato de que Elias chegou e todo mundo diz tapete vermelho para Elias. Minha gente, chegou Elias, aleluia, chegou Elias, o grande Elias. Este é o ano de Elias, a glória de Elias. Não. O Elias chega, como tudo mais no reino de Deus, assim é. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quanto aos demais, é no mesmo texto de 2 aos Coríntios, no capítulo 3, que Paulo fala no verso 18 sobre a nossa transfiguração. Ele prossegue no capítulo 4, nos versos de 4 a 6, para falar agora do oposto, que é quando Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. E aí, para esses, Elias veio, mas não foi reconhecido. Esta é a primeira lição. Para que a glória se mantenha viva em mim, eu não posso ter expectativas de usar a glória. Não conteis a visão a ninguém. Eu não posso ter a pretensão de viver da glória. Eu não posso virar um testemunheiro da glória. Eu não posso querer uma adesão global ao fato de que eu experimentei a glória de Deus. Não foi assim com ninguém antes. Não foi assim com Jesus. Por que será com você? A experiência dessa glória só se mantém no coração que aceita a sua própria relatividade. Para uns eu sou cheiro de vida, mas para outros, a mesma graça gera repúdio, gera antipatia, gera malquerência, gera calúnia, gera falação, gera isso tudo. E eu queria aqui, antes de prosseguir, lhes fazer uma confissão. Durante muito tempo, pelo menos até o ano de 1988, eu tinha uma dificuldade enorme em relação ao fato de que quem quer que fosse pudesse desejar ou anunciar qualquer forma de relativização da minha pessoa. Porque eu me converti com aquele arrobo intenso de gladiador apaixonado. Entrei de cabeça e disse: ninguém vai desprezar a minha mocidade. E não vai ter nem um dia de preguiça na minha vida, não vai ter nada. Minha vida é de Jesus. E não tem diabo que venha aqui dizer qualquer coisa. Vou sair no tapa. Porque eu não estou aqui para brincar de Deus. E o meu mote era esse. Para com os outros, generosidade total. Para comigo, rigor absoluto. Eu dizia isso para mim todo dia. Pois bem, vocês acreditam que eu fui pastor em Manaus durante 7 anos e na igreja local eu não tenho lembrança de nenhum tipo de desconforto. Mas na cidade, muitos. Por causa de gente em quem eu tinha metido a mão antes de me converter. Histórias e histórias e histórias. E tal. Outros eram inveja mesmo. Outros eram políticos pensando que eu ia me candidatar a vereador, depois a deputado estadual, depois a prefeito, a governador, aquela coisa ensandecida. Esse menino, esse meio prodígio, um garoto de 18 anos na televisão pregando com ele.
ficou um negócio eletrizante na cidade. E houve coisas cheiro de vida, em uns mas cheiro de morte. E eu fui muito acossado, eu nunca deixei de ser oprimido por autoridades a minha vida toda. Porque todo mundo acha que a melhor coisa que eu poderia fazer com os dons que Deus me deu era virar político. Quando no dia que eu fizer isso, podem ter certeza, eu pulei no abismo. Glória é esta, e ninguém vai arrancá-la de mim, de pregar o evangelho da glória de Deus a vida inteira. Tendo começado um menino e levando isso até o fim da minha existência. Essa é a minha alegria. Mas, pois bem, a minha dificuldade para ouvir contradição era muito grande. Parecia que todo mundo tinha que ver que Elias estava ali. Eu ia ficando chateado quando os caras não viam que Elias estava ali. Que Elias estava nas ruas, como aquele meu livro diz, o tema dele. Ficava chateado. Era quase inadmissível. Aí chegou o ano de 1984, eu já não morava mais em Manaus desde 81, tinha pastoreado por 4 anos a Igreja Betânia em Niterói, viajando o tempo todo pela Vinde, pregando por aí afora. Quando uma pessoa na comunidade, que eu tinha apanhado ali com 180 pessoas, já era um grupo de quase 3.000 pessoas, 2.500 pessoas ali muito juntas, e uma pessoinha, que tinha sido meu professor de escola dominical, quando eu era garoto de 10 anos, resolveu implicar comigo porque eu viajava muito. Sendo que eu atendia no gabinete pastoral às terças e quintas, às vezes 30 pessoas num dia. Chegava às 8 da manhã, saía meia-noite, atendendo. Pregava 4 vezes por semana só lá. E fora de lá, às vezes havia dias que eu pregava 9 vezes num dia, 10 vezes num dia, nas viagens por aí. Mas lá eles nunca tinham tido tanta assistência. Num tempo em que eu cobrava de mim esse tipo de assistência a dar, conforme a igreja impõe, que os membros demandem e que o pastor atenda. Hoje, esse negócio está acabado. Não é por causa de regra minha, não. É porque no Evangelho não é assim. Nós nos ajudamos uns aos outros. E ninguém é empregado de ninguém. Todo mundo serve por amor. Pode, pode. Não pode, não pode. Se você pode, você faz. Se você não pode, eu não carrego culpa. Eu oro. Isso dito, vejam a viagem que eu fiz de lá para cá. Esse senhorzinho começou a procurar 2, 3 ou 4 e a reclamar que eu viajava e não sei o que. Aí um dia eu chamei ele lá, vem cá meu irmão, o que está vendo? Aí ele, não pastor, é que eu amo muito e você faz muita falta. Aí ele chorou copiosamente na minha frente. Chorou. Você faz falta, essa igreja aqui sem você não é a mesma coisa. Eu digo, mas meu querido, eu às vezes me mato para chegar aqui, vindo não sei de onde, e pregar em pelo menos no último culto do domingo, que chegamos a ter 3 ou 4, porque não comportava, o lugar não comportava tanta gente. Às vezes eu ficava nos 4. Eu digo, o que é isso, rapaz? O povo está aí feliz e você sofrendo por essa bobagem. Aí ele se curava aparentemente. Aí um mês depois ele surtava. Aí no terceiro surto, vocês acreditam? Eu fiz uma carta para o conselho da igreja, renunciando unilateralmente, não admitindo nada a respeito nem revogação, exclusivamente por causa do meu desconforto com a chateação daquele irmão. E a comunidade inteira aos prantos, dizendo, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu disse, não fico. Eu não fico em lugares onde não haja 100% de desejo acerca da minha presença. Olha o nível da presunção. O nível da presunção. Jesus só andou em lugares onde
A presença dele não era querida. Ou era tolerado, ou era convidado para uma armadilha e ele ia. E eu dizendo que não ficava no lugar e não houvesse 100% de adesão. É muita pretensão. E eu não aceitei nem as lágrimas, nem os choros. Eu saí, eu também tinha, de fato, os compromissos com a Vinde, que eram enormes e me consumiam de todo. Mas a motivaçãozinha lá era essa. Era aquele desconforto, porque era inadmissível. Hoje, olha a viagem. Olha a minha viagem. De onde eu vim para onde eu estou. Chamando o mundo para o pau, se for o caso. Me sentindo maioria sozinho. Com gente, sem gente. Sabe por quê? Porque a glória não está à volta. Ela está aqui. Eu posso morrer só numa ilha deserta. Minha morte vai ser linda. Não precisa ver nada. Eu sei. Eu sei. Opinião. Fiquei livre delas há muito tempo. Completamente livre. Se vocês tivessem ideia do quão livre eu estou do que os outros possam pensar ou interpretar, vocês ficariam chocados. Porque eu não deixo nem as pessoas perceberem o quão livre eu estou. Agora por quê? Porque Deus me ensinou no entendimento e no empancadamento. Me ensinou que Elias vem, restaura todas as coisas, enquanto Elias vem e ninguém viu nada. Para mim hoje, esse é o modus operandi da minha existência, com a mesma naturalidade com a qual eu respiro. Tanto faz. O meu negócio é apenas ser Elias de Deus no meu tempo, na minha hora, no âmbito em que o Senhor queira, e que, por graça dele, seja restaurado em quem quer que ele queira restaurar, o que quer que deva ser restaurado. Quem vir, viu. Quem não vir, não viu. E o meu caminho segue, com cabeça ou sem cabeça. Mas a missão está feita. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. César não precisou ficar sabendo. Jerusalém não aplaudiu. Não houve queima de fogos em Atenas. Não houve nada disso. Mas Paulo, que disse isso numa prisão gelada, sem ninguém, traído de várias formas, dizendo, somente Lucas está comigo. Imaginem a circunstância e olhem o grito dessa vitória, dessa completude, desse sentimento e dessa certeza de estar no centro total do olhar de Deus para a vida. E o homem diz, já agora, a coroa da vida me está reservada, a qual não será dada somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse homem aprendeu. Quando ele diz em todos os textos de contradição, onde ele se põe no paradoxo, vivendo, morrendo, sendo tratado como desconhecido, mas eis que bem conhecidos, nada tendo, mas possuindo tudo. Todos esses paroxismos dentro dos quais ele se coloca o tempo todo,
ou conheço de tudo, da abundância ou da escassez. Tudo isso estabelece uma única coisa, um indivíduo que está liberto para o contentamento. Porque imagine, se você se fixa na ideia do Elias que vem e restaurará todas as coisas. Quem tem esse tipo de ilusão acerca do reino de Deus nesse mundo caído, morre frustrado. Houve um tempo em que eu criei de todo o coração que Elias viria e faria um impacto tão grande que pelo menos por uma geração inteira haveria uma restauração notória. Hoje eu sei que Elias veio, que Elias está aqui, que Elias está aí, que Elias está além, que tem esse trabalho de Deus acontecendo no silêncio, no anonimato, nas grutas, nas cavernas, nos guetos, nos cantos, entre os pequenos, entre os grandes discretos, entre os escravos, entre os libertos, entre todos os que podem, todos os que não podem. Há essa graça de Deus se espalhando. Tem gente que vê. Para esses, Elias restaurará todas as coisas. A maioria não vê. Para esses, Jesus diz, em verdade eu vos digo que ele veio e não perceberam. Esse é o primeiro elemento de saúde que eu preciso ter dentro de mim, em todas as áreas da vida, para que a transfiguração não murche. Porque senão a transfiguração perde o romance. A transfiguração perde a alegria quando o indivíduo fica com a pretensão de que Elias vem e restaurará todas as coisas. A transfiguração se mantém quando a consciência sabe que nem todos os olhos veem, que são só alguns que veem. E aí as nossas expectativas deixam de ser mundanas, deixam de ser quantificáveis, deixam de estabelecer o ídolo das metas e dos alcances. Quando isso se estabelece em nós, a gente sempre fica sabendo que o que se pede de nós é que a gente venha na inteireza de quem nós somos, que Elias seja Elias, tanto quanto João Batista, não sendo reencarnação de Elias, foi o Elias daquela hora. Agora saiba, a sua glória não está no reconhecimento dos homens. A sua glória está em que Jesus sabe de você. Em verdade eu vos digo que Elias veio. Ninguém ficou sabendo, mas Jesus sabe. Sabe de você. Jesus sabe que Elias veio. E a glória no coração do discípulo só se mantém, a transfiguração só se mantém, quando para você só interessa isto. Jesus sabe que Elias veio. E aqueles em cujas vidas a vida de Elias tocou também sabem. O mais não é missão de Elias. Só interessa a Elias que Jesus diz, em verdade, eu vos digo que Elias veio. Isso interessa a Elias. Mas ninguém o reconheceu, não é problema de Elias. É problema de quem não reconheceu. Elias só se interessa pelo fato de que Jesus diz, em verdade eu vos digo, ele veio. Ou como se diz no Evangelho de João,
Ele era uma lâmpada que ardia. E vós por um pouco quisestes alegrar-vos com a sua luz. Houve alguns que por um pouco, houve alguns que por muito, porque viram que Elias jamais fez nenhum milagre. Mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. Aqui acabam os milagreiros diante de Elias. Esse é o homem acerca de quem Jesus diz: em verdade eu vos digo que dentre os nascidos de mulher ninguém foi como João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Entretanto, se não é o que o reino de Deus faz para justificar e catapultar a gente em Cristo para essa posição de glória que nós temos, se for na medição do cabeça com cabeça, da decisão por decisão, da entrega por entrega, da macheza para Deus por macheza para Deus, Jesus está dizendo, não teve macho como João até agora. E mais adiante, é o apóstolo João que diz, acerca de João Batista, o que as pessoas diziam. E João diz, porque na verdade, João Batista jamais fez nenhum milagre. O milagre dele, sabe qual era? É que tudo quanto ele dizia acerca de Jesus era verdade. Esse é o milagre. Esse é o milagre dos milagres, é abrir a boca e Jesus sair inteiro. Completamente verdadeiro. Esse é o sinal. E esse é um sinal que não é quantificável. Porque ele só é avaliado no coração de cada um. E aí eu repito mais uma vez esse princípio. No meio de muitos outros que nós temos pela frente para ver. A glória só se mantém. A transfiguração só se processa. A gente só continua andando com a cara desvendada todo dia diante de Deus, em quebrantamento, mantendo viva a glória no coração, porque o reino de Deus está dentro de nós. Se nós formos tomados por essa consciência acerca da nossa relatividade histórica, existencial, nós não estamos aqui para ser unanimidade de nada, como também nós não estamos aqui para provocar a desunião de coisa alguma. Nós não somos aqueles que vivem para unir a qualquer preço, nem somos daqueles que existem para dividir por qualquer que seja a nossa razão. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para viver o Evangelho, amar a todos, perdoar a todos, retratar-se diante de todo aquele a quem ofendamos e prosseguirmos querendo fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, mantendo viva a esperança da vida eterna, vivendo, como disse Lutero, como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Com essa alegria de glória, com esse peso da cruz, com essa glória da tumba aberta, com essa ascensão dentro de mim, para que isso aconteça, eu preciso aceitar a minha relatividade. Em tudo. Em todas as coisas. Eu sou relativo em todas as coisas. E até a minha melhor missão na vida, até aquilo que eu faça de melhor na vida, até aquilo que aparentemente seja irretocável, porque tenha sido enviado por Deus, como foi Elias cumprindo o papel de João Batista. Ou João Batista cumprindo o papel de Elias. Eu preciso saber que até isso
vai andar no chão das relatividades. Os caminhos do Senhor serão desentortados, serão aplanados, os buracos serão tapados. Não era tudo isso que se dizia de João Batista? Não era essa a profecia do mensageiro que vem antes, o do precursor? Era a profecia de Isaías que os evangelhos fazem cair em cima de João Batista? Agora, que caminhos é que foram aplanados do ponto de vista da avaliação sociológica, econômica, histórica? Que caminhos foram aplanados com a chegada de João Batista? O cara acabou sem cabeça, minha gente. Enquanto Herodes não tirava os olhos do remeleixo da Salomé. Roda a cabeça do profeta. Olha a dessignificação histórica do homem acerca de quem Isaías profetizou, que ele viria a voz do que clama no deserto: endireitai os caminhos do Senhor, todo vale será aterrado, toda vereda será aplanada, todos os caminhos escabrosos serão planificados. Aí vem o homem. E termina daquele jeito. Que caminhos é que ele aplanou? Aos olhos de quem? Medidos por que elementos de mensurabilidade? Quem vai auditar essas obras? Quem conhece esses caminhos aplanados? Quem tem o poder de levantar em casa e dizer: hoje eu vou visitar o caminho aplanado por João Batista? Quem construiu estradas naquele tempo foram os romanos, não foi João Batista. Quem tapou buracos e fez esplanadas majesticas foi Herodes o Grande, não foi João Batista. João Batista não tapou buraco nem no deserto. Não se deu ao trabalho de fazer um único caminho no chão do mundo. Não cavou nenhum poço para batizar com privacidade. Era na água que passava. Então, o que foi que João Batista, cumprindo a profecia, aplanou, mudou? Aos olhos de quem? Ora, é por isso que a sabedoria eterna de Jesus diz: sim, João Batista virá e restaurará todas as coisas. E em verdade eu vos digo que João Batista já veio e não reconheceram. O Evangelho nos coloca como discípulos sempre nessa posição. Nosso chamado não é para uma estrada, é para o caminho. Estradas os homens fazem, caminhos crescem em nós. O caminho existe em nós, a estrada existe fora de nós. Vocês lembram da história do bom samaritano? Que acontece numa estrada entre Jerusalém e Jericó. É uma estrada que está lá até hoje. Até hoje ela é perigosa. A original está inclusive esses dias fechada. Só se desce agora pela highway. Mas ela nunca cessou de existir. Porque ela é uma estrada. Agora, naquela estrada passaram 3 homens com 3 caminhos diferentes. Na mesma estrada. A estrada é comum a todos. Agora, na mesma estrada, cada ser andante tem um caminho diferente. Um viu, fez que não viu e foi. Outro viu que o outro viu,
viu o necessitado, mas como o que viu era superior a ele na hierarquia, ele não ia ver, porque ver seria uma afronta àquele que, em vendo, não quis fazer nada. Ele seguiu no seu caminho. E o texto de Lucas insiste dizendo, e seguiu no seu caminho. E seguiu no seu caminho. Todo mundo na mesma estrada. Aí vinha um samaritano descendo o seu caminho. Era a mesma estrada, caminhos diferentes. João Batista aplanou estradas em quem tinha caminhos. Não em quem só queria estradas. É aqui dentro. Por isso, se você quer ser discípulo, se quer manter a glória intacta no coração, crescente, viva e morredora, se quer manter o processo de transfiguração constante, o que salvará você do surto é justamente aquilo que você chama de fraqueza, de incerteza, de relatividade. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu penso que sou, eu deixo de ser. Mas quando eu sei que eu não sou, eu passo a ser tudo quanto Deus quer que eu seja. O caminho é sempre esse. Nunca se foge disso. Essa semana um amigo que talvez esteja nos assistindo aqui ao vivo, lá na casa dele em São Paulo, muito amado meu, me ligou e me disse o seguinte, que ele estava acabando de ver alguma coisa lá na VTV, ou lendo no site, e ele disse, olha meu irmão, eu não te acompanhei no tempo que o pessoal chama nos tempos gloriosos do seu ministério. Eu não era convertido, não queria saber de nada, nem coisa alguma. E entre nós existe, eu não sei, talvez mais de 10 ou 12 anos de diferença. O fato é que ele não participou daquela época. Ele começou agora, de uns tempos para cá. No site, ele é muito curioso, então ele entra na internet, ele é um homem muito bem informado. E ele virou para mim e disse, mas eu queria te dizer uma coisa. Aquele Caio lá, podia falar para milhões e milhões e milhões e milhões. Mas eu queria te dizer o seguinte, o que está acontecendo hoje, está acontecendo num nível, meu irmão, que faz aquilo tudo virar brincadeira. E eu tinha acabado de escrever um texto ali, convidando quem quisesse vir para o Papo de Graça, falando justamente disso. Da minha alegria por hoje, pelo sentido de hoje, pelas realidades de hoje, pela ambivalência de hoje, pela contradição de hoje. Porque nesse exato momento estão aqui, ali, em muitos lugares, milhares, não só vendo aqui, mas lendo milhões de textos que são distribuídos aí, todos os dias, não é exagero, não é hipérbole o que eu estou dizendo. E as pessoas lendo no silêncio, entrando no coração, minando estruturas de perversidade, destruindo fortalezas mentais. E eu disse a ele, olha, eu concordo com você, eu estava aqui dando graças a Deus. Justamente por isso. Porque hoje, para esse Elias aqui, que não é diferente do Elias que você é, do Elias que você é, todo mundo aqui é Elias. Porque todo mundo tem uma missão. Porque todo mundo aqui está vivendo, preparando o caminho do Senhor. Pregando o Evangelho a toda criatura, por todo mundo, aonde Deus nos plantar e nos puser. Agora a gente precisa saber que conquanto nós sejamos seres da glória, que a eternidade já pode ser gozada aqui e agora, porque eu já passei da morte para a vida.
Não tenho medo de morrer, não tenho medo de viver, não tenho medo de sofrer, não tenho medo de chorar, não tenho medo de ser feliz, não tenho medo de nada, estou livre de tudo. Não tenho medo de ser mais amado, nem menos amado, nem de ser rejeitado, nem de ser desquerido. Que libertação! E eu não estou brincando de lhes falar isso. Por um simples aprendizado que veio pelo entendimento e pelo empancadamento do amor de Deus. E aí você aprende que a glória é que seja assim. Porque quando a expectativa era outra, de que Elias viria e restauraria todas as coisas, na hora em que as coisas começaram a se degenerar, Elias perdeu o romance. Mas hoje, tanto faz. Cada olhinho que eu vejo glória crescendo. Aqui nesse período, desses 5 anos juntos, tem uns que eu vejo que só vão aguentando. Vamos lá, vamos que vai fazer bem. Vamos que vai fazer bem. A gente aguenta, vamos lá. Acho que com isso é perturbador, sem isso é desesperador. Então vamos lá. Aí lá vai o cara. Tem esse grupo. Aí de repente o sujeito começa a mudar. Aí um dia ele descobre que os mandamentos não são penosos e que a vida é abundante, que desgraçada era a existência que ele chamava de vida. Ele se entrega mesmo, começa a ter gozo. Mas tem outros que você vê dia a dia que a glória cresce nos olhos. Vai aumentando. Vai mudando a face. Vai mudando até a postura, vai mudando a chegada. A sobriedade vai penetrando, o bom senso começa a se instalar, uma calma nova começa a se estabelecer. Dá uma vontade de esperar mais tudo. Vai surgindo longanimidade, misericórdia, fé, confiança. A desesperança vai dando lugar à esperança que não confunde. E as ansiedades vão diminuindo. Porque todo dia você vai sabendo que o pão é de cada dia. Todo dia você vai sabendo que a glória é dele. Todo dia você vai sabendo que tem tentações, mas tem livramentos. Todo dia você vai sabendo que os pardais comem e você também. E quem cuida de um, cuida do outro. E Jesus diz que tem mais razão ainda para cuidar de mim. Porque eu não sei. Mas ele escolheu assim. Aí, isso vai pacificando o seu ser. Você perde toda a obrigação do bondadismo, por exemplo. Sabe o que é o bondadismo? É a doença da bondade. É aquele cara que ele não quer fazer a bondade, ele quer ser visto como bom. Aí ele faz bondades até que fazem mal aos outros. Porque tem certas bondades que, se forem feitas, desgraçam o objeto da bondade. Bondade naquele dia não é danada, não. Bondade naquele dia é deixar o cara de joelho no milho. Bondade naquele dia, como eu já falei aqui, do meu pai forçando a minha irmã a carregar aquele balde, é para o seu bem. Tem dias que a bondade é ser forçada a carregar o balde chorando, senão o braço não vai desentortar. O bonzinho não faz bem a ninguém. Eu aprendi com meu pai desde cedo que eu não devia ser bonzinho. Eu não devia ser nadainho. Que um homem é bom. Ele não é legalzinho.
Ele não é um homenzinho, ele é um homem. Nunca ninguém me chamou de garotinho. Quando eu era garoto, me chamavam de garoto. Quando eu era rapaz, me chamavam de rapaz. E antes de eu virar maior de idade, me chamavam de homem. O que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo, meus irmãos, na realidade, é que aqui dentro de nós há um caminho. E nós somos chamados para manifestá-lo, para que ele vá crescendo, em cada tempo, em cada fase, com seu significado, mas o chamado é para crescer. O chamado é para que a transfiguração aumente. Mas isso só se estabelece em mim se eu aprender essa primeira lição. Eu sou relativo. É por isso que hoje eu tenho histórias para contar para trás, eu tenho confissões a fazer, eu tenho erros a consertar, eu tenho experiências com as quais eu aprendi. É porque eu sou relativo. Eu sou tão relativo que aprendi a gostar, não da relatividade como concessão ou indulgência para esse tipo de relativismo que é pecaminoso, nojento e oportunista. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é que todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O que eu estou dizendo é que eu sou finito, sou relativo, sou mortal, e hoje eu me glorio na minha finitude, na minha mortalidade e na minha necessidade de aprender sempre. Porque quanto mais isso se estabeleça em mim, mais meu é o reino dos céus. É dos ensináveis. E a primeira lição é esta. Você não está aqui para ser o ó do Borogodó. O teu Senhor não nasceu em Roma. Ele não tinha lugar nem na hospedaria. Ele nasceu de favor. O teu Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. O teu Senhor não fazia questão de multidão nenhuma adulando-o. O teu Senhor tinha um compromisso com a verdade de cada hora, de cada tempo, de cada momento. O meu e o teu Senhor é esse que aceita ser o Rei da Glória com cuspe na cara. Que é aquele em quem todas as coisas subsistem, as visíveis e as invisíveis, e aceita ser coroado de espinhos. O teu e o meu Senhor é esse que diz: parem. Vocês pensam que eu não poderia pedir ao meu Pai agora 12 legiões de anjos para acabar essa palhaçada do meu julgamento? Parem com isto. Eu estou aqui é para isto mesmo. É para este dia, é para esta hora. É para ser chamado de embusteiro por uns e de salvador por outros. É para ser chamado de associado de Belzebu, maioral dos demônios, e para outros ser chamado de nunca vimos coisa igual. Para uns é para que se diga o que esse homem que não aprendeu letras tem para ensinar. Enquanto os guardas que vão prendê-lo não conseguem e voltam dizendo: ninguém jamais falou como este homem.
É nesse lugar de contradição que é a vida do discípulo. Como disse Simeão a Maria acerca de Jesus, este menino nasceu para ser objeto de contradição. Veio para o que era seu, os seus não receberam. João Batista virá e restaurará todas as coisas, mas em verdade eu vos digo que ele já veio e não reconheceram. É assim que é. Quem aprende isso se resolve em quase tudo. Em praticamente tudo na vida. As relações afetivas, namoro, casamento, filhos, manipulação de filho, manipulação de marido, manipulação de mulher, manipulação de namorado, manipulação de colegas no trabalho, sugestões de todo tipo que a gente vai embarcando. A doença do bondadismo, eu preciso agradar. A gente vai se livrando de um monte de doenças. O bondadismo é uma que fica para trás. O bem, a gente faz o bem. Não faz o bem realizando o mal. Se você quiser uma liçãozinha simples disso, assista o Encantador de Cães. Para ver como toda vez que você traz o prêmio para a desobediência, o bicho fica mais diabo ainda. O bem de Deus não é gostoso. O bem de Deus é bom. Quando é gostoso, aleluia. Quando não é gostoso, aleluia. É vida. Agora, internalize isto. Isso vai manter a glória viva, porque você todo dia vai depender de Deus. Você nunca vai ter o surto de achar que você vai chegar, que as coisas vão acontecer, que o mundo não será mais o mesmo. Estou aqui para marcar o meu nome na história. Essa loucura acaba. Você está aqui para andar no seu caminho, numa estrada que é de muitos, que é de todos praticamente, mas o seu caminho é seu. E nele você vai aplanar, você vai aterrar, você vai tirar o que é escabroso, e muitos serão beneficiados e verão. Ao mesmo tempo em que outros vão estar andando ao lado e não vão estar vendo nada. João Batista vem e os homens não veem. Mas a única coisa que importa para o discípulo é que Jesus diz: em verdade eu vos digo, ele veio e eu vi. Esse é meu galardão. Se isso se estabelece como meu galardão na vida, eu estou resolvido em relação a tudo mais. Enquanto este não é o meu galardão na vida, eu não estou resolvido em relação a nada. Você pode ser linda, fazer lipo, lapo, peeling, mudar o que você quiser, subir, baixar, afinar, fazer como o Ronaldinho, tirar pneu, o que você quiser, ganhar dinheiro, tudo isso eu garanto a você. Você não vai se resolver. Não irá se resolver. Como eu não conheci ninguém até hoje que, pela riqueza que tenha tido, pelo poder que tenha possuído, pela fama que tenha conquistado, tenha conseguido se resolver. Eu vejo um bando de lagartixa desesperado, numa ansiedade que não acaba, numa angústia que não termina. É todo mundo, sabe o quê? É a fobia da morte. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. E como ninguém carrega a vida eterna no coração, vai acabar mesmo. Então é uma desgraça existir. Agora, para esse que aprendeu a ser esse João Batista, esse Elias de Deus, que sabe que a passagem é assim mesmo. Tem gente que vê, tem gente que não vê.
Tem coisas que são aplanadas e quem aproveitar, aproveitou. Tem outros que não aproveitarão. E se eu souber disso, eu me alimentarei da graça todo dia. Se eu souber disso, eu direi todo dia, a tua graça é melhor do que a vida. Se eu souber disso, eu me gloriarei na esperança da glória de Deus e me gloriarei também nas próprias tribulações, porque elas carregam peso de glória. Se eu souber disso, se houver multidões comigo, bom para a multidão. Se não houver multidão nenhuma comigo, bom também, porque o Evangelho é meu bem. Que grande libertação que isso traz ao coração. Hoje, eu vou parar nessa primeira lição. A gente tem dezenas para prosseguir vendo ali. Mas eu quero parar de um modo diferente. Sempre lembrando que a gente está em Mateus capítulo 17, que hoje a gente viu o que está contido entre os versos 9 e 13, sem que eu tenha lido, mas qualquer um sabe que é disso que se tratou. Eu quero terminar lendo um salmo que carrega esse espírito do que eu acabei de dizer. É o Salmo 16. Salmo 16. Olha só, gente. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Porque uma coisa é dizer, Deus é Senhor. Aí o Senhor vira um nome, um apelido de Deus. Mas o salmista está aqui dizendo, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Isso aqui é que mata a pau. Enquanto a gente tem muitos bens, ninguém se resolve. Esse João Batista aqui estava resolvido porque não carregava nada. Tudo é circunstancial. Herodes adorava ouvi-lo falar. Mas ele não estava nem aí para isso. Nenhum bem eu tenho, possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais eu tenho meu prazer. Eu tenho prazer nessa gente boa de Deus. Concentro o meu olhar, minha alegria, onde eu vejo gente boa de Deus. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. Olha que coisa forte de novo. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Vou ler de novo, preste atenção. O Senhor é a porção da minha herança. Qual é a tua herança, meu irmão? É que o seu pai, ou mãe, ou alguém vão deixar para você e os irmãos brigarem, fazerem um inventário desgraçado, que é de fato um inventário, porque todo mundo inventa a beça para dizer é meu, é meu, é meu. É isso? Esse é que é teu bem na terra? Eu abri mão de tudo. Há 20 anos atrás, eu fiz uma carta para o meu pai, me deserdando de qualquer bem que ele pudesse ter para me dar. Não quero. Ele não tem muita coisa, mas o pouco, deixa para as minhas irmãs. Eu não quero, não. E eu não tenho assim, nunca fiz uma oração para deixar herança para filho nenhum, que não, e se não, essa única herança de riqueza que eu tenho. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança.
Olha o caminho do cara. Olha, os meus marcos, eu só vou botando marco em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Esse é o tesouro. Essa é a significação. Não é acordar de manhã e ter milhões na tua porta. É durante a noite o Senhor ter te ensinado. Esse é o valor da vida. Essa é a Oxford das Oxfords. Durante a noite o Senhor me ensina. Esse é o MBA que ninguém compra. Só se tiver o coração quebrantado. Até durante a noite o Senhor me ensina. Me ensina o tempo todo. O Senhor, tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha mão direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja a corrupção. E isso aconteceu na ressurreição de Jesus, e é promessa para a nossa ressurreição, porque o corruptível será tragado pelo incorruptível naquele dia. Tu me farás ver os caminhos da vida. Quais são os caminhos da vida? É ver quem é João Batista onde ninguém vê. Quem é Elias onde ninguém vê. É ouvir a bondade de Deus onde ninguém está ouvindo. É ver a graça de Deus onde ninguém está enxergando. É sendo de Deus onde ninguém está percebendo. Mas você é por causa dele. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém reconheça, ainda que ninguém aplauda, Jesus diz, em verdade eu vos digo, Elias veio. É só o que interessa. É que o Senhor diga, Ele veio. Ele esteve, Ele foi, Ele é em mim. Agora depende só de você. Porque a maioria de nós ainda vive num mundo de tantas dores e milindres e falsas esperanças e fantasias e surtos e sonhos e grandezas e melodramas e hipérboles pessoais. Toda essa maluquice. Impressionados com os outros, aferindo-se, medindo-se por terceiros o dia inteiro. Pare com isso. Em verdade eu vos digo que dentre os nascidos de mulher ninguém foi como João. Ele veio e não viram. Mas Jesus disse, eu vi. Esse é o único olhar que importa.